Costas, tudo bem? Às vezes, tudo parece calmo. O interior, a roça, uma fazenda antiga. Lugares que costumam trazer paz e lembranças boas. Mas é exatamente nesses cenários onde o inesperado pode acontecer. Hoje, você vai ouvir 2 relatos reais enviados por pessoas comuns que viveram momentos inexplicáveis no meio do mato, longe do barulho da cidade, mas perto, talvez demais, de algo que não se pode ver, só sentir. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque nem todo silêncio é sinal de tranquilidade. O São João na fazenda. Olá, Juliana, como vai? Eu sou a Maria Clara, tenho 36 anos e moro em uma cidade no entorno do Distrito Federal. E gostaria de deixar aqui meu relato, que aconteceu quando eu tinha entre 13 e 14 anos, na fazenda de um tio do meu pai. Sempre passávamos as festas de São João nessa casa de fazenda. Na verdade, não era bem uma fazenda, mas sim um sítio grandinho, onde havia casa grande. Nem tão grande assim, mas era como costumávamos chamar por ser a casa principal. Tinha um celeiro, que logo ao lado tinha um poleiro grande, que abrigava todas as galinhas à noite. Também tinha muita árvore e um riacho, e logo além desse riacho estava uma casa antiga. Essa casa pertencia aos antigos moradores, que se mudaram devido a um problema de saúde do filho, que parecia ter algum problema mental e precisava de cuidados mais próximos. Então, resolveram ir para mais perto do centro de Brasília. Mas meu tio resolveu não destruir quando construiu a casa nova e usava a casa e os poucos móveis que restaram como depósito da produção do sítio e de equipamentos de lida. Nunca havíamos ouvido falar de nada estranho ali, razão pela qual nos sentimos à vontade em andar por lá sem medo, inclusive no início da noite, que era quando mais apareciam vagalumes. No ano de 2003 ou 2004, não estou certa quanto ao ano exato, fomos alguns dias mais cedo, pois a festa seria maior, com mais gente da família, então os preparativos precisavam começar o quanto antes. Estávamos muito animados, meus primos estavam por lá, fazíamos bandeirinhas, muita comida típica de junho, e todas as noites anteriores ao dia mesmo de São João já pareciam ser festa, já que já acendíamos fogueira e conversávamos até tarde, bebendo coisas quentes e os adultos se esbaldando de vinho e outras bebidas. Em uma dessas noites estava bem frio. Essa região costuma soprar um vento gelado e seco nessa época, além de formar uma neblina fina, mas nada demais do anormal. Meus tios já estavam se preparando para entrar. Era perto de meia-noite e nós, os adolescentes, não queríamos dormir de jeito nenhum. Então resolvemos ficar mais um pouco. Éramos eu, 2 primos e uma prima, pouco mais velhos que eu, e uma prima mais nova. Estávamos contando histórias de terror, mas nada demais, já que mais dávamos risada do que realmente levamos a sério. Porém, nesse meio tempo, Tiago, meu primo, arregalou os olhos para um lugar além da casa e sua expressão endureceu. Era uma estranheza misturada a certo pavor. Perguntamos a ele o que houve, e ele parecia alheio à nossa presença, quando finalmente disse ter visto alguém parado do outro lado do riacho, ao lado de uma mangueira, e logo depois andar desajeitado até a casa, como se estivesse manco ou com uma perna machucada. Olhamos para lá, mas não havia nada além da árvore mal iluminada pela luz amarela de um poste que pouco chegava até lá. Fizemos pouco do Tiago, como se ele quisesse apenas encher o nosso saco, mas eu percebi naquele momento que algo nele havia mudado e que ele quis entrar na casa. Foi então que todos também fomos dormir. No dia seguinte, ele não mais comentou nada sobre aquilo, e sempre que algum de nós falava, ele desconversava e saía de perto. Naquela noite, Tiago não quis ficar sozinho com a gente e entrou mais cedo para dormir. Ficamos os 4 mais uma vez, mas todos cismados com o comportamento de Tiago, e decidimos não falar sobre coisas de terror. Ainda assim, não adiantou. Escutamos um grito de homem vindo daquela região da casa velha. Era um grito de medo,
como se a pessoa estivesse apavorada com alguma coisa. Os 4 saltamos dos bancos em que estávamos sentados e fixamos os olhares naquela direção. Tremíamos feito vara verde, e por mais alto que tivesse sido, nenhum dos adultos vieram para ver o que era. Pareciam simplesmente não ter escutado e conversavam normalmente dentro da casa. Assim que olhamos na direção da árvore, vimos um homem parado, mas sua cabeça parecia passar das folhas mais baixas, como se passasse dos 2 metros de altura. Era muito alinhado, vestia roupas antigas e escuras. Ele parecia apavorado quando olhava em direção ao celeiro e mais uma vez berrou. Nesse instante, as galinhas iniciaram uma verdadeira gritaria e batiam asas tentando fugir do espaço em que estavam. Estremecemos. Nossas pernas simplesmente não respondiam nossa vontade de correr. Ele parecia querer afastar algo que não conseguimos ver. Em um repente, ele se virou para casa e andou rapidamente em direção a ela, completamente manco e com dificuldade. Seus gemidos chegavam nítidos em nossos ouvidos. Assim que chegou à casa, simplesmente passou pela madeira gasta da porta e desapareceu. Nesse momento, minha prima mais nova começou a gritar, nos assustando mais ainda. Mas finalmente, nossos pais e parentes vieram ao nosso encontro, desesperados. Nos levaram para dentro. Estávamos pálidos e gelados. Contamos o que houve, mas ninguém, além de Tiago, acreditou. Nosso tio não nos deu apoio, mas também não duvidou. Apenas trancou as portas e janelas e disse que era melhor que ficássemos dentro de casa, porque se algo era tão assustador para alguém do outro mundo, não deveria ser boa coisa para nós também. Antes disso, ele e mais 2 tios foram rapidamente até o galinheiro, mas as galinhas já se acomodavam, cada uma nos seus lugares, mais calmas. Passamos o resto das festividades jogando baralho dentro de casa e ninguém mais comentou sobre aquilo, mas me lembro e me arrepio como se fosse agora. Sozinha na fazenda do meu avô. Oi, meu nome é Ariane, tenho 31 anos e sou de uma cidadezinha perto de Montes Claros, em Minas Gerais. Essa história aconteceu há uns 7 anos, numa época em que eu estava num momento bem difícil da minha vida. Eu tinha acabado de ser afastada do trabalho por causa de uma crise de ansiedade e burnout. Minha terapeuta sugeriu que eu saísse um pouco da rotina e fosse para um lugar mais calmo, longe do celular, do computador, de tudo. Foi aí que decidi passar um tempo na fazenda do meu avô, que já tinha falecido há uns 2 anos. A fazenda ficava bem afastada da cidade, numa estradinha de terra, cheia de curvas e mato dos 2 lados. Era um lugar grande, com casa de alvenaria, curral, paiol, pomar, tudo meio abandonado, mas ainda de pé. A casa tinha energia elétrica, uma geladeira velha, funcionando, e um fogão a gás que minha tia abastecia de tempos em tempos. Ela me ajudou a deixar tudo arrumado antes de eu ir, mas quem ficou lá mesmo fui só eu, sozinha. Eu levei alguns livros, um caderno para escrever, algumas comidas congeladas e produtos de limpeza. A ideia era ter uma rotina tranquila, acordar cedo, tomar café olhando o mato, fazer um pouco de caminhada nos arredores, cozinhar alguma coisa e à tarde escrever ou ler. Eu precisava de silêncio, de sossego. E nos 2 primeiros dias, eu até consegui. Mas já na primeira noite eu senti uma coisa estranha. Eu estava deitada na cama de casal do quarto da frente, a janela aberta por causa do calor, e comecei a sentir como se alguém estivesse me olhando de fora. Não vi nada, claro, mas era aquela sensação clara de presença. Fiquei tentando me convencer de que era só o costume da cidade falando mais alto. No 3º dia, a coisa começou a se repetir. Por volta da meia-noite, eu ouvia passos do lado de fora da casa, no alpendre. Passos pesados, ritmados, como se alguém de bota estivesse andando ali, indo de uma ponta a outra. Quando eu criava coragem e acendia a luz da varanda, não via ninguém.
nem sinal de bicho, pegada ou nada fora do lugar. Durante o dia, o clima era mais leve. Eu passava a maior parte do tempo sentada no degrau da varanda com uma caneca de café, olhando para o pasto vazio. Às vezes, dava uma volta até o pomar, mas sempre ficava com uma sensação de que não estava completamente sozinha. O curral vazio me dava calafrios e nem chegava perto. Na noite do 5º dia, aconteceu o que me fez ir embora de vez. Eu estava deitada, quase dormindo, quando ouvi um estalo vindo da cozinha. Fui ver. A janela da pia estava aberta e a porta encostada, com uma marca de mão bem visível na madeira. Era uma mancha esbranquiçada, como se fosse umidade, mas o estranho é que a mão era fina, comprida, parecia uma mão de mulher. Tentei ignorar, fechei tudo, me tranquei no quarto. Mas umas 2 horas depois, acordei com um barulho seco de madeira rangendo. Era o som de uma cadeira de balanço. E o pior, ela estava dentro da sala. Era a cadeira do meu avô. Só que eu tinha deixado ela encostada no quarto dos fundos, virada contra a parede. Quando fui ver, lá estava ela, no meio da sala, se mexendo devagarzinho, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. No outro dia, ainda de madrugada, arrumei minhas coisas e voltei para a cidade. Nem olhei para trás. Quando contei tudo para minha mãe, ela ficou pálida. Disse que meu avô, nos últimos meses de vida, vivia falando que via uma mulher sentada naquela cadeira. Ele dizia que ela só ficava olhando para ele e sem dizer uma palavra. A família achava que era delírio de idade, mas depois do que eu vi, eu não duvido de mais nada. E estes foram os relatos de hoje. Caso gostem, deixem seu like e comentem o que acharam. Se tiverem alguma história para contar, podem deixar nos comentários ou nos enviar no e-mail deixado na descrição do vídeo. Até a próxima e durmam bem, se puderem.